Oh, we're already live. Okay. All right. Here we go. So, lesson 38 in the middle of it. So, part 2. So, last time we talked trip versus travel. What we need to remember is trip is a noun. So, I'm going on a trip, or I had a nice trip, and travel is the verb. I'm going to travel. Do you like to travel? The thing to remember with travel is that in the United States, we like to say to go on a trip or to take a trip more than the verb to travel. So, in Português, nós gostamos de dizer viajar, viajar. Eu vou viajar, eu viajei, ele vai viajar. So we use the verb to travel, viajar, mais do que fazer uma viagem, ou ir numa viagem, ou alguma coisa assim. Em inglês, é o contrário. O verbo travel não é usado tanto quanto quando nós falamos go on a trip, take a trip. The two most used are go on a trip and take a trip. So we took a trip to wherever, or we went on a trip. The most common probably is go on a trip, because we also use it with go on vacation. So ir de férias, tirar férias, nós usamos go on vacation. So go on vacation, go on a trip are the most common. But the main thing also to remember is that we cannot use to trip when we talk about going somewhere else. Because who can tell me, what does to trip mean? Tropeçar. Tropeçar. So we cannot use to trip for viajar. We can use a trip when it's a noun. Uma viagem, tudo bem. Mas to trip, opa, I hate that. To trip é tropeçar. So if you want to say, I tripped, eu tropecei. So I always think about how many Brazilians say something like, eu tropecei até Nova York, right? I tripped to New York. Não, eu duvido. Ou foi uma lástima de uma viagem no avião. Porque se você tropeçar até Nova York, aí eu nem ia sair na poltrona. Okay, so to trip, tropeçar, to travel, viajar. But again, the more common than to travel is to go on a trip. So we went on a trip to Europe. We went on a trip to here, let's see, Australia. We went on a trip to, where is that? Is that New York or somewhere? Okay. So let's talk about comparatives versus superlatives. So these are just fancy words to say things that when we compare two things, they're comparatives. When we compare more than two, so we're talking about something that is the most of something, that's a superlative. So bigger than, for example. So no, this isn't true. So your house is bigger than my house, probably. So we're comparing two things. One thing is bigger than this one, or this one is smaller than this one. This one is faster than this one. This one is funner than this one, or whatever it is. It's two things that we're comparing, where when we have the most or the biggest, in this case, biggest, then it's one out of more than two. So either 3, 4, 5. So if we say, for example, São Paulo is the biggest city in Brazil. So because we're talking about all of the cities in Brazil, and São Paulo is the biggest.
if we compare São Paulo and Palmas, then we say São Paulo is bigger than Palmas because then we have two. So for example, with comparatives, that we have a dog, we have two things here. We have a dog and we have a butterfly. The dog is big. Okay, and then we have the butterfly. So the dog is bigger than the butterfly. So there are two things. So we're going to use. So remember, is mice. Remember, is mice. Is mice. So when we have especially one syllable, like big, tall, fat, fast, slow, a single syllable word, then we're going to put at the end. And if we have consonant, vowel, consonant, we're going to dobrar, we're going to double the last consonant. So that's why it doesn't change the pronunciation. The pronunciation is big, bigger, same pronunciation, but when we write it with a double consonant. If it's consonant, vowel, consonant. CVC não é empresa de fazer viagem, tá? É consoante, vogal, consoante. Tá? Fica 2G, no caso de big. Superlatives, then we have this is a dog. So here's a dog, and then this is the dog in the group. This is the biggest dog, ou se considerar parte do grupo, ou esse aqui, this is the biggest dog. É o cachorro, ou o maior cachorro, the biggest dog. So it can be a closed group, right? Like this group here, this is the biggest dog in this group. We could say, for example, Paulo Vieira was here in Palmas, right? This weekend, and we could say he is the biggest star from Palmas on TV right now. I think. I don't know anybody else, but it's possible that there are other people. But for me, he's the biggest star from Palmas. So he's the number one out of a group. Then we use the superlative. We use biggest. So among others, entre otros. And I want to real fast, because I don't have a slide in this lesson, but when we have single syllable words like big, fast, let's see, rich. So then big becomes bigger. I'm bigger than you. So something important here. So first, of course, is mice. Is mice. So number one, Number two, CVC, consonant, vowel, consonant. So we're going to double the G. The third thing is this. Que. So usually when I say a pessoa que falou comigo, right? So the person that, usually que is that. Or o carro que é novo, the car that is new. Usually que is that when it's in the middle of a sentence. Usually. Except when we have comparative. When we have comparative, that becomes than. So big, I'm bigger than you. And the pronunciation is like then. Most people pronounce it like then. Inclusive, já vi no Facebook, sabe, os erros dos nativos de qualquer língua você pode mais ver no Facebook, quando estão comentando ou postando alguma coisa. Eu já vi algumas vezes norte-americanos escrevendo than como then. Por quê? Porque nós pronunciamos como se fosse then.
So a maioria das pessoas falam I'm bigger than you. I'm bigger than you. Mas a pronúncia certa seria than, mas eu não conheço ninguém, nem eu falo than. Well, de vez em quando, porque realmente eu sou nerd de inglês. Mas as pessoas normais vão falar than. I'm bigger than you. Okay. So that is when we have a single syllable word. Single syllable word. Big, bigger, fast, faster, rich, richer. Tem algumas situações, até eu falei já hoje como exemplo, fun, funner. Eu não uso funner. Por quê? Porque para mim parece uma palavra de criança. Então, tem algumas situações têm diferenças assim. So, eu nunca vou esquecer, quando eu estava na faculdade, estudando linguística, o professor, nos onde eu fiz faculdade, Boise State, é regional, uma universidade regional. Tinha a maioria das pessoas daquela região, mas tinha, claro, gente de fora. E nessa aula, ele estava falando sobre essa coisa de comparativo e superlativo. E para mostrar como é que fica, ele perguntou, como você diz isso? Como você diz isso? Ele perguntou todos, acho que tinha uns 15 alunos, 15 estudantes lá, e ele perguntou, e era tipo 10 que falavam de um jeito tipo funner e 5 more fun, ou vice-versa. Que é alguma coisa, regiões diferentes desenvolvem jeitos diferentes. Então não tem que se preocupar tanto com se vai ser funner ou more fun, por exemplo. Para mim, funner é, como eu falei, parece coisa de criança. Funner, funner. E tem alguns sons, outra palavra que eu não falo. Rarer, porque é feio demais, que é mais raro. Rarer. Eu digo more rare. Porque tem, às vezes, no escrito ou quando nós escutamos, falamos, pensando no jeito que soa, nós mudamos algumas coisas. Por exemplo, I have 2 cars too. Eu também tenho 2 carros. Right? Eu não diria assim, eu diria I also have 2 cars, porque eu não gosto do som de 2 cars too. Então, às vezes, nós temos uma ideia de estética que nós colocamos algumas palavras por não ter um som ruim. Agora, também coisa de nerd de inglês, de alguém que se preocupa com alguma coisa assim, mas com funner, tem algumas exceções que as pessoas podem ouvir, que nós podemos ouvir, na verdade. Ok. So, one syllable, big, bigger, fast, faster, rich, richer. When we have the superlative, then with big, it becomes biggest. Fast becomes fastest. Rich becomes richest. And we most of the time we put the, right? Porque como português, o maior, o mais rápido, o mais rico. So we're talking about the richest person in Brazil, or the fastest car you can buy, or the biggest lottery jackpot. Esses dias saiu, não sei se vocês viram, mas lá nos Estados Unidos saiu na loteria 1 bilhão. Que eles têm esses que juntam vários estados, e daí se alguém não ganhar, vai aumentando, e saiu, acho que foi 1,1 bilhão de dólares que estava o prêmio. That's a lot of money. Okay, so big, biggest, fast, fastest, rich, richest. Now, when we have usually 2 syllables, so when we say, for example, let's go more than 2 syllables. So when we have beautiful or delicious,
or fabulous. So, who can tell me, how do I say mais bonito? Or bonita? Anybody? If I say, minha More filha, beautiful. more beautiful, good. Good. More beautiful. So, minha filha é mais bonita do que a sua. My daughter is more beautiful than yours. So usually, if we have more than one syllable, then we're going to put more, especially when we have 3 syllables or more. We're going to put more before the adjective. So not beautifuler, deliciouser, fabulouser. That doesn't exist. More beautiful, more delicious, more fabulous. But there's a special thing that happens when we have a Y. Let's see, another 2-syllable word with a Y. Yeah, let's just do 2. Okay, it's early. So, do I say more spicy and more happy? Who can help me? Alguém me ajude. Is it more spicy and more happy? Corta o Y, põe IS, espaços. Very close, very close. So, você está pensando quando é verbo com Y. So, por exemplo, carregar é carry. Se eu falar he carries the groceries. O que significa groceries? Compras? Compras de supermercado. Né? Nunca seria, tipo, as compras que as mulheres da minha vida fazem lá no shopping. Mas, so, groceries são as coisas que você compra em supermercado. So, he carries the groceries. O que nós fazemos? Nós começamos com carry, terceira pessoa singular, nós tiramos o Y e acrescentamos IAS. É quase isso, só que nesse caso, nós vamos tirar o Y e nós vamos acrescentar IR em vez de IAS. O IAS, por causa da terceira pessoa singular, pega o S no verbo, right? He goes, he likes, he works, he eats. E por isso que fica IAS. Agora, no comparativo, não é IAS, mas tá certo. A construção, tirar o Y, colocar IE, daí o R de ER. E aí fica... That food is spicier than I like. That food is spicier than I like. Evelyn, welcome, Evelyn. Oh, so nice to have you here. O que significa that? What does that food is spicier than I like mean? Não recordo o que é spicier. Ok. Alguém pode ajudar? Se eu falei só uma vez sobre spicy, que eu gosto de usar num exemplo que nem me lembro. Acho que é nessa, na verdade. Pimenta? Pimentada? Apimentada, good. So, nós temos tem spice quando é substantivo e tempero. Spicy é apimentado. Então, agora que sabe, Evelyn, o que seria a frase? That food is spicier than I like. Aquela comida está mais apimentada do que eu gosto. Exactly, very good. Exactly. Okay, so de novo, o than
quando eu coloco. Se eu só falar é mais apimentada, it's spicier. Mas se eu falar do que a outra comida, ou do que eu gosto, ou do que qualquer coisa, daí vai o then. So when we have why, then we use IER, spicier, happier, or any other adjective. So, e a coisa interessante também que sempre começamos com adjetivo, e daí nós tornamos esse adjetivo em comparativo, usando o ou more, ou tirando o y, colocando o Oh, é o que eu ia mostrar também, é que é a mesma coisa, nós vamos seguir o mesmo padrão quando nós temos o superlativo. São mais bonito ou a mais bonita ou o mais bonito. The most beautiful. The most delicious. The most fabulous. And then when we have, if I say, going from happy, if I say, she is the... So, Vani, como você acha que eu vou fazer? Ela é a pessoa mais feliz que eu conheço. A pessoa mais feliz? Uhum. The people more happy. Okay. So more happy is comparative, right? So e daí nós colocamos more happy ou nós tiramos o y e colocamos IER. Or the people happier. Ok. Agora, lembrando de cadeira preta ou preta e cadeira? Em inglês. Happier people. Ok. So, primeira coisa, so tem ainda umas duas coisas. So, people é singular ou plural? Plural. É, mesmo se ela fosse de múltipla personalidade, nós vamos considerá-la de uma pessoa. So, seria person, right, em vez de people. E daí, então, happier person. Happier Mas person. se for que eu conheço, estamos falando provavelmente de duas pessoas ou mais. Amigos, eu só tenho uns dois, mas pessoas que eu conheço são várias. Então, she is the superlative, happiest, Yes. right? Porque é uma de um grupo, happiest person Person. I know. I know. E você pode colocar that I know, é opcional, É isso mas que eu ia não. perguntar. Aí tem o that também, né? Pode, mas não precisa. Nesse caso, pode, mas não precisa. So, she is the happiest person I know, or she is the happiest person that I know. Because she is the most. Se a coisa for a mais ou o mais, daí nós sabemos que tem que ser superlativo. Agora, se eu falar, ela é mais feliz do que a outra, daí comparando duas coisas. Beto? O double D in the sentence. Ah, thank you. É porque só para enfatizar que ela realmente... Não, tô brincando. She's good, thank you. She is the happiest person I know. If I say she is happier today than she was last year. She is happier today than she was last year. Não estou comparando duas pessoas, só uma pessoa, mas eu estou comparando duas situações. A felicidade dela hoje comparado com a felicidade dela
de um ano atrás. So, when we have esses adjetivos com Y, daí nós vamos fazer assim. Quando nós temos more. So, se eu falar, por exemplo, Vani é a mulher mais inteligente de Palmas. So, Vani is the... Se eu falar, ela é mais inteligente do que eu, daí fica... Como é que seria, Vani? A Vani é mais inteligente do que eu. Na verdade, eu não queria inteligente, desculpa. Vamos colocar... vamos mudar para a comida é... qual é a comida que você gosta, Vani? A comida que você mais gosta? Buchada? Como é que é? Rabada, rabanada, sempre... Babado, viu? Rabada. Não, macarrão. Oh, ok, all Pasta. right. Pasta, all right. So, como é que seria? E qual é a pasta que você mais gosta? Alharim. Ok, vamos com spaghetti. Espaguete. Não sei como escrever o que você falou. Nem spaghetti sei. Então vamos só com pasta. So, pasta. So, como é que você diria? Pasta é mais delicioso do que outra coisa, né? Pode colocar. Pasta is more delicious Uhum. than salad. Salad, okay. Pasta is more delicious than salad. Very good. Just remember pronunciation. Pronunciation of OUS. So not famous, but famous. Not delicious, but mas delicious. Us. Delicious. Como nós, right? Us. So se você colocar Delicious. us, é a mesma coisa. Teve uma qual foi a dupla que estava aqui? Todo mundo foi, menos eu, até minha filha foi. Daí foi sertaneja pode ser Brazilian country music e não country, right? Aquele so delicious, country, fabulous. Okay, so pasta is more delicious than salad. Now, if you say pasta é a comida mais deliciosa, como é que vai ficar? Pasta is the most delicious Good. than Delicious. salad. Aí não precisa do than salad. Right, porque daí você já está comparando duas coisas. Se você colocar salad, daí tem que ser comparativo. Ok. Agora, is the most delicious Aqui eu já what? estou falando que a pasta é a... A mais. Yeah, a mais delicious, ok. A mais delicious, isso foi boa. É a mais delicious, ok. Qual é o grupo que estamos colocando? Comida, right? Ou jantar, ou... Como é que seria se fosse comida? Pasta is the most delicious? Food. Yeah, good. Pasta is the most delicious food. Ou se quisesse colocar dinner. Ou refeição. Alguém sabe refeição? Meal. Nice. Meal. So pasta is the most delicious food, or pasta is the most delicious dinner, or pasta is the most delicious meal. So more becomes most. More becomes most, becomes est, and then we have some that are irregulars. So
He plays soccer. How do you say melhor? Better. Mm-hmm. Okay, so good, better, and best. He is the best player I know. So irregular. So but you can hear kids, é como crianças quando estão aprendendo português, né, fala mais grande, right? Mais grande, mais pequeno. É a mesma coisa. Você pode ouvir crianças quando estão aprendendo inglês, nativos mesmo, lá nos Estados Unidos falando gooder. Gooder é muito comum ouvir de crianças. É como mais grande. Mas não existe gooder. Good, better, best. Another one, bad. So how would you say, I sing, eu canto pior do que Adele, sei lá. Não sou eu, né? Worst. Okay, so worst is the third one. So I sing worse than Worst. Adele, but I'm not the worst. Mas eu não sou o pior cantor, right? So in that case, then bad, worse, and the worst. Oops. So basically, those are the different forms of when we have comparatives and when we have superlatives. What did I do here? It's all over the place. And I'm going to save this one. Okay. So I wanted to give a basic overview because we've talked a little bit about comparatives up to now, but we haven't talked about superlatives and the different when we have why, when we have single syllables, when we have multiple syllables. Now let's talk about question tags. So question tags can also be called tag questions. O jeito que eu aprendi as coisas como professor agora tá ficando moda mudar um pouquinho. Eu sempre vou falar simple present, simple past, mas as pessoas falam present simple agora, porque é moda na área. Agora a moda é tag questions. Eu gosto de question tags, e vocês vão ver por que eu gosto de chamar de question tags. We use question tags when we are confirming something. So remember, back in the first 10 lessons, we talked about when we want to ask a confirmation question. You're Brazilian, right? Oops, sorry, I used question tag. Já veio para a mente. Eu pergunto, you're Brazilian? So the normal question is, are you Brazilian? But if we're talking and you say, oh, I'm Brazilian, I'm like, you're Brazilian? Then I am confirming. So I don't use a regular question. I use as if it were an affirmation, and I use the intonation of a question, just like in Portuguese. So this is another way that we can confirm something. And it's like saying, né? Right? So, você gosta de buchada, né? So question tags are a way of us saying, você gosta dessa coisa, não gosta? Ou você não gosta dessa coisa, gosta? So in the confirmation, you want to eat, don't you? You want to eat, don't you? Você quer comer, não quer? So we have an affirmation here, and we go the opposite here. So when we
if we have an affirmation, the question tag is going to be the opposite. If it's if it's an affirmation, it's going to be a negative question tag. If it's a negative, it's going to be a positive question tag. And that's why I like tag. Tag significa etiqueta. E é como se fosse uma etiqueta para confirmar. É só uma etiquetazinha no final da frase. Você quer comer, não quer? So when we have negative sentences, then the negative sentence, you don't want to eat, do you? Oh, you don't want to eat, do you? Yeah, you don't want to eat, do you? So if we have a negative sentence, then the question tag is positive. So we never have positive sentence or an affirmation, positive sentence with a positive question tag, nor do we have a negative sentence with a negative question tag. It will always be the opposite. He drinks, doesn't he? Ele bebe, não bebe? He doesn't drink, does he? Okay, so ele bebe, não bebe? Ele não bebe, bebe? So notice we use this, if we use the same auxiliary verb, if we use doesn't here, we use does here. If we use do here, we use do here. Se não tiver verbo auxiliar, vai ser o do ou does, porque o verbo fraco drink vai ser do ou does, dependendo do sujeito. Nesse caso, does he. Se eu falar you drink, don't you? You drink, don't you? Okay, you drink, don't you? Por causa do you, vai ficar don't. Mas se for you can go, can't you? Aí, se for can, eu vou usar o contrário. Se for can de afirmação, vai ser can't, negação. Se for can't de negação, vai ser can, afirmação. Se for would, em afirmação, you would like to go, wouldn't you? Aí, would na negação e vice-versa. Sempre, é como aquelas respostas curtas. Sempre o mesmo verbo auxiliar que veio na pergunta, nós vamos usar na resposta curta. Agora, sempre o mesmo verbo auxiliar que tiver na primeira parte, nós vamos usar no question tag. So, um exemplo de to be. You're Brazilian, aren't you? Right? So, usamos are aqui, vamos usar aren't aqui. You aren't Brazilian, are you? Você não é brasileiro, é? Aí a mesma coisa, usamos aren't aqui, vamos usar are no question tag. With can, you can go, can't you? So we use can, strong verb, auxiliary verb, can't in the question tag. You can't go in the original, can on the question tag, in the question tag. You can go, can't you? You can't go, can you? Now, we can cheat. Tem um jeito de usar jeitinho brasileiro. Se não quiser usar, agora, essa é alguma coisa, pode usar, é muito usado, mas é mais importante entender do que ter que falar. Porque nós podemos trapacear. Eu sempre digo, com question tags podemos trapacear usando right. Okay? E nosso bônus é colocando só, certo? You're Brazilian, right? You like buchada, right? Em vez de se preocupar se vai acertar aquela coisa de negação, positiva, negação, blá, 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 você simplesmente pode colocar certo no final e dar a mesma coisa. You like Flamengo, right? You want to travel, right? So, se eu falar you want to travel, question tag seria you want to travel, don't you? Mas you want to travel, right? Você chega ao mesmo fim e é mais fácil. So, é aquela coisa de não tem que falar assim. Se lembra lá atrás nós falamos I would like to have something to eat. Você não tem que falar assim, mas nós falamos demais, nós nativos. Então tem que entender. Mesma coisa question tags. Não tem que falar don't you, can't you, ou qualquer coisa assim, mas entender é essencial. Beto? É que americano também dá jeitinho com as coisas, né?
Yes. Não, tem um jeitinho americano, só que não é tão famoso quanto o jeitinho brasileiro. All right, so you want to eat, right? You don't want to eat, right? E na verdade, já chegamos onde... Lembrando que nós não escrevemos assim, mas falamos assim. You want to eat, right? So lembrando aquela redução de want to fica wanna. You don't want to eat, right? You just ate. Quem pode me dizer? Joe, eu não ouvi de você até agora. Joe, como é que seria... ok, como você diz, você acabou de comer? Não, eu ia perguntar, eu já falei a frase, daí eu ia perguntar o que significa. Daí, em vez disso, eu dei a resposta. Então, se você escutou bem, já sabe a resposta. I just eat. Yeah, well, you no caso, yeah, you. I daí, just eat. okay, so, o que significa I just eat? Eu acabei de comer. No, porque Não. acabei é passado, right? Eat é presente. So, se você falar I just eat, a pessoa vai entender, eu só como. Só Você lembra comi. que o outro sentido de just é só. Mas I just ate, a pessoa vai entender, acabei de comer, porque daí passado. Okay? So I just ate. So I say, I just ate. Daí a pessoa pergunta, you don't want to eat, right? Because you just ate. So you don't want to eat now. Okay, so you don't want to eat. You want to eat. And that's all, folks. Okay, let's correct lesson 38. And I will share it here, I think. I think I have it up somewhere. I haven't gotten there yet, but it's 44. $40. $38. All right. Let's start with Vani, number 1. Não é tornando? Oh, is it 39? Let me double check here. Nope, 38. Am I in the did I do the wrong one today? I think yeah, anyway, that's where I had us anyway. Have we correct? Did we already correct 38? Carlos, did we already correct 38? No? Yes? We would like to I stay. will leave but- you. Go ahead, Vani. Pode falar? Pode. We would like to stay, but we have to go. Nós gostaríamos de ficar, mas nós temos que ir. Good. Joe, 2. Vamos contigo também. Fechado? We are going to. We are going with you too. Right? Right? Right. Fechado. Alguém se lembra? Fechado? Do you remember? Eu vou dar uma dica. Não é closed. Nesse caso, não é closed. Quando é porta, é closed. Mas aqui, anybody? Feito, fechado, done. Done. Tem outros, mas não tô Done. lembrando. Done, yeah. Não tô lembrado dos outros agora, por alguma razão. Beto, 3. Oh, só antes do Beto, eu queria colocar mais um desafio para Joe aqui. Nós dois vamos contigo também.
We are going together. So Nós dois. we two, the two of us, or we two are going with you too. Como você, na verdade, o que eu ia fazer para ser bem mean mesmo, bem ruim, e nós dois também vamos com vocês dois. Seria we two are going with you two too. Você All right. complica, né, teacher? Yes, é o que eu mais gosto de fazer. Se eu não estou complicando, eu não estou divertindo. Carlos, number 3. At the moment, we are only going to stay until next week. Só vamos ficar até a próxima semana. Good. Próxima semana que vem. Very good. Feliciano, Teacher. 4? Yo. Eu acho que nós já corrigimos essa lição. Really? Mas o que eu fiz aqui? Deixa eu ver rapidinho. Oh, geez. You're right. So, good God. Okay, good. Let's give Feliciana a chance to number 4, Feliciana. Everybody will do one and then we will continue on. Feliciana? Por quanto? Corto. How long do you stay in New York? Okay, so how long do you stay? Dá a ideia de quanto tempo você vai ficar. Onde é o que nós queremos. Eu até tinha colocado para ser mais fácil quanto tempo você tem estado, ou seja, quanto tempo você está em Nova York, how long, aí vai ser present perfect, quanto tempo você está lá. Então, how long have you been in New York? If we say, how long, a forma que você colocou seria quanto tempo você vai ficar. How long do you stay? Quanto tempo você fica? How long are you going to stay? Quanto tempo você vai ficar? Dá mais a ideia de para frente do que o tempo para trás até agora, que é how long have you been, no caso, não stayed, porque não é ficar, é estar. Ok, Evelyn, number 5. I sometimes stay for a week in New York. Eu às vezes fico por uma semana em Nova York. Yes, very good. All right. Very good. Next, what we're going to do, so this was a brief review of comparatives and superlatives. Now what we're going to do is we're going to go to, well, we have just a little bit of time left. Let's do this. Let's do this one. Let's do a little bit of a review of what we saw last time. How would you say, let's go, Evelyn. How would you say, ela não nos vê? She doesn't see us. Good. Fanny, ela não nos viu.
Não nos viu? Aham. She doesn't see us? So, ela não nos viu, is that past, present, or future? Past. Past. E She qual? didn't. Ah, She didn't see us. she didn't see us. Very good. Very good. Joe, como é que seria? Ela não vai nos ver. Só porque falou que eu gosto de complicar, daí. She didn't see him. Okay. See us. Ok, so didn't é passado, presente ou futuro? Passado. Passado. E ela não vai nos ver, é passado, presente ou futuro? Oh. She going see us. Everybody. Se tiver to be, tem que ter ing. She is. Se tiver ing. She is. Okay, so she is. She is going to see. To see Us. us. Okay, so qual foi a frase que eu te dei? Ela não vai nos ver. She isn't. Okay, good, good. O resto agora? She Tá isn't. difícil hoje, hein? She isn't see us. She isn't She going. isn't going to To see see, us. eu não posso falar nada, que eu revisei a lição errada, né? Então, não posso nem reclamar. Né? Eu acho que as primeiras 3, 4, 5 aulas do semestre, daí depois eu volto ao ritmo. Não, mas foi bom porque revisou, né? Beto, ela me viu ontem. Ela me viu ontem. She used to sun yesterday. Okay, Okay, so se lembra se tiver to é infinitivo, só to see que tem to. So vai tirar o to, she saw. E quem foi que ela viu? me. So she She saw me yesterday. Exactly. Who can tell me? Por que não é she me saw yesterday, se é ela me viu? Não, porque aí nós vamos jogar o como é que fala? O me tem que ir para o final da frase. Não final da frase, mas depois do verbo, sempre depois do verbo. Exactly. Depois Very do good. verbo. So, me dá, nunca me give. É give me. Right? Sempre depois. Não importa do verbo, se for give, se for ver, se for qualquer daí o me sempre depois. Não é como o português nesse caso. Good. Feliciana, você a viu? You saw? Quem? Você a viu? You saw us? A seria ela, right? Como é que é ela no final da frase? You saw she? She, se for no começo, primeira coluna, mas qual é a segunda coluna quando? Saw, her? Her, You Okay. saw her? You saw her. So, a frase foi, você a viu, right? So, you saw her é afirmação. Agora, como é que nós perguntamos? A pergunta normal, não a pergunta de confirmação, mas a pergunta normal para perguntar, você a viu? Does? Começa com does? Does é passado ou presente? Does é presente.
Então vamos colocar no passado? Did. É. Did she see her? Did she see her? Assim? Sim. Yes. E qual dessas palavras é você? You. Yeah. Agora, Did se you ela, see her? se ela viu, perguntando se ela viu uma outra ela, daí seria did she see her? Mas se for você a viu, did you see her? All right, gang. That's all for today. Vamos voltar na quinta, daí nós vamos terminar 39 e corrigir 39, porque realmente não tem necessidade de corrigir 38 duas vezes. Então, até a quinta. See you Thursday. Have a good day.